Salmo 119, versículo 9. Como pode um jovem manter pura a sua conduta? Isso é o que eu te pergunto. Como um jovem no dia de hoje pode manter a sua conduta, manter-se íntegro nos dias de hoje? Amém? E aí o Senhor te responde: vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, que a paz esteja com você, que Ele esteja transbordando na sua casa, a paz que excede todo entendimento, que Jesus entre na sua casa agora, em nome de Jesus, esteja onde você estiver. Glória a Deus, aleluia. Meu nome é Tatiane, eu faço aqui parte do canal do Estudo da Palavra, onde que hoje nós vamos estudar o Salmo 119, o versículo 9. Amém? Do versículo 9 até o versículo 16. Glória a Deus, aleluia. E aqui eu vou te mostrar, através da palavra, aonde que nós devemos estar e aonde que Deus quer que estejamos na palavra dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, bora para a palavra. E quais os estudos que nós temos aqui na palavra? Na palavra do Salmo 119. E eu te convido para ler esse salmo todo. Porque esse salmo é muito importante. Você precisa dele na sua vida. Porque você precisa de um direcionamento, você precisa entender que a palavra do Senhor é o seu manual de vida aqui nesta terra. Glória a Deus, aleluia. Amém. E já te convido para inscrever-se nesse canal, porque nós precisamos muito de muitos inscritos que eu tenha ânimo e vontade para estar aqui. Amém? Para que você me dê essa satisfação de estar aqui apresentando a palavra para você. Glória a Deus, aleluia. Amém. E também, se puder, curtir. E também, se puder, compartilhar. Fique à vontade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, bora para a palavra. E o que quer dizer aqui essa palavra? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra do Senhor, com a palavra do Pai. Amém? E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que, para sermos íntegros, porque aqui nesse mundo existem várias coisas. A gente pode ser levado a fazer várias coisas erradas. Amém? E mesmo que sejam pequenas coisas, isso vai colocando ali você já abrindo portas, abrindo brechas para você ser uma pessoa de conduta má. Amém? A gente acha que não, mas é a realidade. Por isso que nós temos que buscar de todo o coração a palavra do Senhor. Amém? Nós temos que orar ao Senhor, porque é a palavra que vai encher o nosso coração, que vai encher a nossa mente, a nossa vida da conduta do Senhor, do jeito que o Senhor quer. Amém? Porque o Senhor aqui na palavra, Ele mostra quem nós somos. Nós somos criaturas dEle. Nós somos filhos dEle. Isso quando nós nos convertemos, nós somos filhos dEle. Amém? Nós somos herdeiros dessa terra. E para nós sermos herdeiros dessa terra, nós temos que viver conforme a vontade dEle. Porque se você não viver de acordo com a vontade dEle, você vai ser escravo dessa terra. Amém? Você vai ser escravo dessa terra. Porque hoje de manhã eu vi um vídeo, queira você ou não acredite, mas eu vi um vídeo de uma irmã
que estava fazendo um relato de uma visão que ela teve, falando que Deus havia dito a ela que quem é que governa esta terra? Amém? E não é Deus que governa essa terra. São potestades que governam essa terra. Por isso que essa terra não vai para frente. Amém? E eu sempre senti isso, porque na verdade eu vejo que essa terra ela é governada por coisas malignas. Por quê? Porque tudo que você fala que é verdade, as pessoas batem e falam que é mentira. E a mentira se torna verdade. Amém? Então, o que acontece? E quem é o pai da mentira? O inimigo. Amém? É o inimigo que distorce as coisas, é o inimigo que faz você acreditar em coisas que não tem nada a ver, é tudo mentira. É a palavra favorita do inimigo. Amém? Então, tome cuidado com isso. Se firme na palavra, sabe, irmão? Para de ser crente raso, seja crente profundo. Assim como diz aquela palavra de Ezequiel, que ele está andando sobre o rio e o rio é raso, que vai somente até o tornozelo, depois vai até o joelho, depois vai até a cintura, mas somente aonde que Deus quis levar ele, na onde que ele não conseguia mais nadar, não conseguia mais andar e sim nadar. Por quê? Porque é ali que o Espírito Santo quer que a gente esteja, é ali que Deus quer que nós estejamos, mergulhados no Espírito. Amém? Glória a Deus. E eu espero que você esteja entendendo essa palavra. Amém? Porque é onde o Senhor quer. E através daqui, desse salmo, que você vai entender aonde que nós temos que estar. O Senhor, Ele quer que nós nos alegremos na palavra dEle. Amém? Que Ele nos... Assim, ó, por exemplo, que nós nos comparamos a palavra dEle com as riquezas que nós recebemos dEle. E quem é as riquezas? É dinheiro? Não, não é só dinheiro. A riqueza é os nossos filhos, nosso marido, nossas esposas. Amém? É essas as riquezas que nós temos do Senhor. Glória a Deus. Porque não é só dinheiro que existe nessa terra. Não é só dinheiro que o Senhor traz para você. É, como eu já disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, tudo que você precisa, Deus vai lhe acrescentar, porém, Ele precisa da sua busca por Ele. Ele precisa que você venha a ler a palavra dEle. E eu entendo uma coisa, que o Senhor fala de várias formas. Eu não só coloco Ele como uma pessoa que fala sobre a palavra. Não, o Senhor não fala somente pela palavra, o Senhor fala de várias formas, através do irmão, através de outras pessoas, através do pastor, através de pregações, através de várias coisas, mas nós temos que sermos fortalecidos na palavra. Por quê? Porque se, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para você. Por que nós temos que nos fortalecer na palavra? E é o Senhor que está me falando isso aqui agora. Porque se você não se fortalecer na palavra, se você não ler a palavra e saber o que está escrito na palavra, qualquer um que chegar em você e falar qualquer coisa, vai acreditar você. Amém? E essa qualquer coisa significa que não está escrito na palavra, porque o Senhor, Ele não se contradiz no que Ele já escreveu aqui, no que Ele já disse na palavra. Então é por isso que nós temos que ler a palavra, para que as pessoas não nos enganem, porque não está escrito aqui na palavra que haveriam vários profetas. Então, existe essa possibilidade de, por exemplo, um pregador que não é de Deus, que ele se diz de Deus, mas ele não é de Deus. Entendeu? E o inimigo usa ele para soltar uma palavra que não é de Deus. Então, o que acontece? Você vai e acredita. Amém? Por quê? Porque você não está afirmado na palavra. Porque você não lê na palavra. Nós temos que ser como
aqui mesmo os fiéis de Bereia, que quando alguém falava, eles iam verificar se estava realmente escrito na palavra. Então, primeiro nós temos que nos firmar na palavra. Amém? Porque qualquer coisa, qualquer pessoa pode chegar e enganar vocês. E os tempos estão já mostrando isso. Tudo que se fala na internet, tudo que se fala em todos os lugares, as pessoas acreditam. Acredita e leva para a vida. E não pode isso. Amém? Não pode. Nós temos que ser firmados na palavra. Nós temos que entender o que está escrito na palavra. E quando alguém te falar alguma coisa, você tem que fazer o quê? Você tem que perguntar ao Senhor se isso é verídico, assim como eu. Quando eu li aquele vídeo da irmã, quando eu vi, primeira coisa, eu falei, Senhor, isso é real? Porque realmente eu já senti isso. Realmente eu já senti isso. Entendeu? Só que para mim ainda tinha a mão do Senhor lá. Mas não, ele disse que não. Ele disse que estamos sendo governados por potestades. E não é potestades fracas, não. E é por isso que por isso que o Brasil nada dá certo. Porque se a gente, e é um recado aqui que eu dou, se você não parar de reclamar e não fazer por onde, não orar, não jejuar, não clamar ao Senhor, não adorar o Senhor, esse Brasil vai perder de novo. Nós vamos perder outra vez. Vamos ter que ficar na mão disso outra vez. Então, ore. Não reclame, troque suas palavras de reclamação por oração. Amém? Pare de reclamar do país, pare de reclamar do governo. Não, vamos orar. Orar. Senhor, coloca as tuas mãos. Senhor, clamo a ti. Porque nós queremos a paz nesse país. Nós queremos o Senhor tomando conta desse país. Amém? E eu tenho certeza que vai mudar. Mas você também precisa ler a palavra. Porque se você não ler a palavra, você vai ser enganado por qualquer pessoa. Amém? E eu deixo essa palavra aqui para você. Amém? Porque nós temos que crer em tudo que o Senhor diz. Porque nós temos que crer nos mandamentos que ele tem aqui. Temos que seguir a palavra dele. E seguir porque não é só ler. Sabedoria é você ler e praticar. Entendeu? Porque não é só ler. Por isso que eu deixo essa palavra aqui. Você tem que seguir e não ler somente. Porque ler é a mesma coisa de você ler um livro. E a Bíblia não é um livro. A Bíblia é um manual de instruções para que nós possamos viver nessa terra. Glória a Deus. Aqui tem todas as respostas. Todas as respostas necessárias que você precisa. Glória a Deus. Então se firme na palavra. Leia a Bíblia. Medite ela. Medite ela. Medite os seus mandamentos, as suas leis. E dá atenção aos seus caminhos. Dá atenção aos caminhos do Senhor. Amém? Porque é assim que você vai ter sabedoria de seguir a palavra. Glória a Deus. E tenha prazer nos decretos do Senhor. Tenha prazer quando o Senhor está falando, porque é ali que Ele vai decretar as coisas na sua vida. Amém? Glória a Deus. E não se esquece da palavra do Senhor. Não se esquece, porque é muito importante você ler. E peça ao Espírito Santo se você não consegue entender. Espírito Santo, faça uma oração simples. Espírito Santo, me ajuda. Abre minha visão, abre meus ouvidos para eu entender a palavra do Senhor, para que eu possa caminhar em sua palavra. É isso. Ponto. E você começa lendo. E de acordo com você vai lendo, as coisas vão se abrindo. Glória a Deus. Amém. E aqui fica essa palavra para você. Que Deus abençoe a sua vida. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar e de curtir. Amém?
porque assim vai para mais pessoas e é muito importante essa palavra, muito importante. Escute, porque é muito importante. Amém? E que o Senhor, eu quero fazer uma oração por você, para que você abra sua visão. Senhor, Espírito Santo de Deus, Deus Pai misericordioso, que o Senhor abra a visão dessa pessoa, que o Senhor abra os ouvidos dela, visão espiritual, ouvidos espiritual, para que ela entenda a sua palavra, para que ela venha seguir a tua palavra. No nome de Jesus, amém. E que o Senhor te acompanhe no dia de hoje, que o Senhor te guarde, a sua saída, a sua entrada, amém? Hoje e para sempre. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém e amém.